Fala pessoal, tudo bem? Jeff Dutra. Esse vídeo de hoje é especial. Vou falar tudo sobre log em 4 passos. Primeiro eu vou te explicar o que é log. Segundo, o que ele faz. Terceiro, como que a gente usa. E quarto, quando que a gente não deve usar log. Quais são as condições que não são favoráveis pra gente usar log. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar, o que é log? Log nada mais é do que um logaritmo. Então o que ele faz? Ele pega a gama de cor e ele trabalha as curvas. Sabe aquela curva do Photoshop, Premiere? É basicamente aquilo. Então o que ele faz? Antes de ele transformar o sinal e comprimir, o sinal digital da câmera e comprimir ele no arquivo finalizado, ele aplica essa configuração no arquivo. Então basicamente ele pega as cores, como você está vendo agora, de sombra, e ele levanta na curva. E mesma coisa ele faz nos highlights, ele baixa os highlights, então ele abre o Dynamic Range, que se chama, tá legal? Então ele deixa essas informações mais abertas. Então log vem do logaritmo, tá bom? É uma configuração que é gravada na câmera. Ah Jeff, mas já que é isso, por que não fazer isso na pós-produção? Pega o arquivo que foi gravado e trabalha as curvas na pós-produção. Porque nesse caso a ordem faz muita diferença. Quando ele é feito antes de ser comprimido, quer dizer que todas as informações que você está vendo aqui do preto estão guardadas. Quando você faz ao contrário, você está tirando informação e não preservando. Então log ele te dá esse benefício de liberdade de cores, ou seja, com essa mesma configuração eu posso ter diferentes cores. Então log nada mais é que um logaritmo que é inserido dentro da câmera de um preset de cor, que faz com que as cores fiquem mais neutras. Então agora vamos para o segundo ponto. O que o log faz? Primeiramente, ele prepara o seu material para um color grade, para um tratamento de cor. Essa eu diria que é a função principal de um log. Você nunca vai entregar um arquivo finalizado, um arquivo para o seu cliente, por exemplo, em log. Não, log ele é um logaritmo, um preset que antigamente era restrito apenas para câmeras RED, AR, câmeras de cinema muito cara. E essa configuração foi se popularizando até que chegou nas câmeras acessíveis, né? Então, o que ele faz? Ele prepara a câmera para um color grade, tá legal? Então, cada marca tem o seu log. O S-Log, que é da Sony, o C-Log da Canon, o F-Log, que é da Fuji, e assim sucessivamente, né? O D-Log da DJI. Então, cada câmera tem o seu log. Algumas câmeras, por exemplo, a Fuji ela tem um F-Log. Já a Sony ela tem outros S-Logs, S-Log 2, S-Log 3. Então cada câmera trabalha um log de forma diferente, mas preservando sempre essa mesma característica, que é o quê? Deixar o Dynamic Range, né, a variação de cor da gama do seu take aberto, ou seja, ele vai levantar os tons escuros, preservar os tons highlights, vai deixar a cor com menos saturação, com menos contraste, só que a diferença é que a cor tá lá, entendeu? É um preset gravado entre receber o sinal digital e comprimir o arquivo. Então esse preset ele é colocado ali nesse meio dessa conversão. Por isso que a gente tem as cores preservadas, só que ela não é visível pra gente. Por isso que na pós-produção a gente consegue trazer essas informações. Diferente, por exemplo, de um CineStyle. O CineStyle ele faz uma maquiagem na informação e não preserva as informações originais, tá legal? Então é diferente CineStyle. Posso fazer aqui depois um vídeo só comparando CineStyle versus o log. Tem muita gente com dúvida disso, mas essa é a principal diferença. Então, a princípio, o que ele faz? Ele prepara as imagens pra gente para vir um color grade futuro. Ou seja, sempre que você filme log, você pode fazer um color grade, a gente vai falar mais sobre isso. E agora eu vou entrar no terceiro ponto desse vídeo, que é quando usar o log. Primeiramente, você usa log quando você tem luz, quando você tem um controle de luz. Aqui, por exemplo, eu tenho luz me iluminando, tá legal? Então, o log, ele foi feito, lembra? Eram inicialmente usado apenas em câmeras de cinema. Então, parta desse conceito de que foi pensado para cinema, o log. Logo, no cinema, é controle total de luz. Ou seja, você precisa ter luz. Se você está gravando com log e tá saturando, tá ficando com muito ruído, muito granulado, tá usando errado. E eu vou te explicar nesse vídeo como é que você faz e quando você não deve fazer. Então, primeiro ponto, quando que você usa log? Quando você tem luz, tá legal? Precisa ter luz. Principalmente quando que é muito bom você usar log? De dia, cara. Casamento de dia eu sempre filmo com log, porque você tem muita luz, você tem muito contraste. Então quando você tem uma cena que tem muito contraste, um corredor, por exemplo, onde aqui tá muita sombra, lá tá muito highlight, você usar o log, você vai preservar o highlight lá de trás e vai preservar a sombra daqui. Então você vai conseguir uma imagem muito boa com o color grade
na finalização, tá legal? E outro ponto importante é sempre que eu gravo em log, eu gosto de usar a exposição em 1.5 a 2.0 sobreexposto, ou seja, acima da exposição normal. Então sempre que eu trabalho com log, eu uso a exposição 1.5 mais ou 2.0 mais. Agora, gente, eu vou entrar na última parte desse vídeo que eu acredito que é a mais importante. Quando não usar e os maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo log. Vamos lá, um erro muito comum é as pessoas aumentarem o ISO quando tá filmando com log. Por favor, não faça isso. Todas as câmeras ela vai te dar um ISO mínimo quando você bota em log. Por exemplo, a X-T2 600, a X-T3, a Fuji X-T3, eu acredito que é 700 ou 500, não me recordo agora, mas assim, cada câmera ela vai te dar um ISO fixo, um ISO mínimo, que geralmente é acima dos perfis normais, ou seja, na Fuji o ISO mínimo é 100, só que no log vai ser 600. Então, não mexe no ISO, deixa o ISO no mínimo que você consegue em log, tá? Dica número 1, deixa o ISO em 600, o ISO mínimo. Não mexe no ISO. E aí você vai ver lá como é que tá a sua exposição. Se a sua exposição tiver 0, você vai ter que configurar sua câmera para que a sua exposição fique em 1.5 a 2.0 mais, ok? Sem aumentar o ISO. Se você tiver que aumentar o ISO, não vai rolar de você gravar o ISO, não vai rolar de você gravar em log, e aí é uma das condições onde eu não oriento você a gravar em log. Por exemplo, no meu caso, quando eu filmo um casamento de dia, making off, filmo tudo em log. Quando eu vou pra festa, que aquela luz loucurada, eu não tenho controle da luz ali, então a hora vai estar legal, geralmente está muito escuro, então quando eu não tenho luz, quando eu não tenho controle, eu não filmo log. Então, a parte da festa, da balada, eu não uso log, porque não vai ficar legal, vai ficar com muito ruído. Eu não vou conseguir ter o meu ISO mínimo em 600 e uma configuração onde eu vou ter uma exposição 2.0 mais na festa sem que eu suba o ISO, mesmo usando uma lente 1.2, então eu não uso na festa. Então vamos lá, recapitulando, quando que você não vai filmar em log? Quando você tem pouca luz, tá? Quando você tiver que aumentar o ISO, mesmo usando a velocidade mínima, a abertura mínima, e a sua exposição não ficou pelo menos 1.0 mais, se tiver que aumentar o ISO, cara, sim, o máximo que eu aumento é para 200, eu aumento 200, eu vou para 800 o ISO, o máximo, estourando. Se eu cheguei em ISO 800, a abertura no mínimo que eu consigo, e velocidade no mínimo que eu quero, e não chegou, eu não vou filmar em log, ou troco a lente, ou então eu não vou filmar em log essa cena, tá legal? Então sempre que as pessoas falam pra mim, Jeff, eu filmei em log e ficou muito granulado, cara, pode ter certeza absoluta, ele errou um desses pontos. Ou ele subiu o ISO demais, ou a exposição ficou 0 ou negativa, você tem que deixar a exposição em 1.5 a 2.0, ou não teve controle de luz. Então, nessas condições, eu não oriento você a filmar em log. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens para você ver na prática como é que funciona o log. Então, gente, olha só. Aqui são algumas imagens gravado em log. Aqui usei a Fuji para você entender melhor o que eu estou explicando aqui. Ó. Dá uma olhada aqui nos scopes. Ó, o 0 são as cores preto, tá? E aqui em cima vão estar as cores brancas. Então você vê que aqui, ó, tá tudo concentrado aqui no meio. Lembra que eu falei? O que ele pega? Ele pega a curva, né? E ele sobe os shadows, tá legal? Então, ó, com o LUT, depois eu coloco o link aqui pra vocês desse LUT que eu criei. Tem um pacote de aproximadamente 58 LUTs hoje. Tá disponível aqui na descrição desse vídeo, que você pode comprar. E esse é um desses 58 LUTs. Então você vê, ó, que aqui a gente tem o preto agora. Tá bom? Que são essas informações aqui. Que no log eles não vai trazer. Ó. Mesmo o preto você vê que não é preto, ele é acinzentado, tá vendo? Então ele levanta as informações, mas a diferença do log é que a informação tá ali, tá legal? Outra coisa que eu gosto de olhar é o C. Olha só, tá vendo aqui as informações? Como estão quase todas juntas? Deixa eu aplicar o LUT e você vai ver que agora como as informações se espalharam, né? Outra coisa importante é o Vector Scope. Olha lá, as informações, como que elas estão bem neutras, né? Aqui são o Blue, o Green, Red, Magenta, Yellow e o Cyan. Então, ó, as cores estão muito neutras, né? Consegue ver? E agora, quando a gente aplica, olha o que acontece. Abriu mais um pouco as cores, tá legal? Então, olha só, você nunca vai entregar o material, por exemplo, para o seu cliente nessa cor, né? Então, esse aqui é um dos meus LUTs. Olha só, dá uma olhada nessas imagens. Então, dá uma olhada agora nas imagens só com log e depois com o LUT.
pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Os LUTs que eu usei aqui estão disponíveis para compra, basta você clicar no link aqui embaixo, você vai ser direcionado para o meu site, fazer o download. No momento são 58 LUTs que estão disponíveis, tá legal? Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Tô gravando uma sequência de um vídeo por dia. Dá uma curtida e deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Valeu, bora, cafezinho!